Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e a espiritualidade a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Vamos dar início então com a prece de abertura, onde eu gostaria que todos vocês me acompanhassem. Nesse momento é importante nós deixarmos a conversa de lado, tirar o volume do nosso celular e nos concentrarmos para que possamos receber toda a ajuda espiritual da espiritualidade que já está aqui conosco. Então vamos dar início com a prece de abertura e eu gostaria que todos me acompanhassem. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregaste de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoar-lhes como nós lhes perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Desejo a vocês uma excelente semana. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o poder do tempo, da passagem do tempo. Vocês têm o hábito de dizer que o tempo tem o poder de curar tudo, de curar as tristezas que vocês têm no coração, de amenizar os sentimentos negativos. E de fato, o tempo tem esse poder. Quando as coisas vão se distanciando, quando o tempo vai passando, a saudade e outros sentimentos que possam estar te fazendo sofrer, elas vão amenizando, desde que você queira que esses sentimentos sejam amenizados. E é esse o ponto que eu quero conversar com vocês. O tempo ele pode ter todo o poder do mundo de amenizar os sofrimentos, amenizar os sentimentos negativos, enfim. Mas se você não quiser, se você não se esforçar para que esses sentimentos, essas situações difíceis não diminuam o potencial de te atingir, não existe milagre, filhos. Pode passar 10, pode passar 20 anos. Aquela situação vai te impactar da mesma forma que te impactou no dia que aconteceu. Por quê? Porque você está apegado àquela energia. Porque você não está deixando que o tempo faça o trabalho dele, que é de amenizar as coisas. Se a raiva, por exemplo, ela pode ser amenizada com o tempo, e a situação pode ser solucionada depois de um tempo, mas você não quer se desapegar desse sentimento da raiva, você quer continuar brigado com a pessoa, volta e meia você revive a situação que fez você brigar com aquela pessoa para reavivar aquele sentimento de raiva no seu coração. Você acha que o tempo vai ter mais poder do que o seu livre-arbítrio? Nunca. O que eu quero dizer para vocês hoje, filhos,
é que se situações que aconteceram lá atrás ainda estão te impactando com a mesma força negativa do dia que elas aconteceram, é porque você está dando esse poder a elas. É porque você não está desapegando disso. Ah, mas eu não tenho mais tanta raiva, isso não me afeta tanto, eu só não quero falar sobre isso. Então ainda está afetando. Então ainda tem o poder de te machucar. Então você ainda não se desvencilhou dessa energia negativa. E isso, filhos, faz um mal enorme para vocês. Isso faz, e com muita frequência, com que problemas que aconteceram nessa encarnação sejam distribuídos para a sua próxima encarnação também. Você está vendo o poder que você tem de guardar os sentimentos, de deixar com que situações negativas continuem te impactando, que eles vão de uma encarnação para outra com você. Então qual que é o meu conselho, filhos? Desapeguem dos sentimentos negativos. Pratiquem de verdade o perdão para o outro, o perdão para você mesmo. Se o sentimento você sabe que ele é negativo, você sabe que ele não vai te agregar em nada, se policie para tirar isso do seu coração. Pense cada vez menos nessa situação. Perdoe quem provocou a situação difícil na sua vida e esqueça disso. Porque senão não tem jeito, vocês vão continuar com essa energia negativa, vocês vão continuar nesse sofrimento. Vocês têm mais poder do que o tempo para amenizar as coisas. Se vocês quiserem de verdade, no dia seguinte ao acontecimento aquilo já não está mais te afetando. Às vezes no mesmo dia aquilo já não está mais te afetando, porque você não quer ficar com aquela energia. Agora quando vocês se apegam à energia negativa, pode passar o tempo que for, ela vai continuar com você, porque você está agarrado nela. Então pensem nisso. Façam uma limpeza no coração de vocês. Façam uma limpeza em tudo que está te fazendo esse mal. Todas essas cargas que você está levando com você por anos e que não está te agregando nada de bom. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. O tema da psicografia de hoje é companhias espirituais negativas. O que fazer? Os encarnados precisam entender que nenhum espírito negativo permanece acompanhando um encarnado à toa. Assim como as relações entre encarnados, para que duas ou mais pessoas sejam amigos entre si, é necessário um mínimo de compatibilidade entre elas. Caso contrário, como muitos falam, a energia não bate e a amizade não vai para frente. Portanto, se você está sendo acompanhado por espíritos não tão evoluídos, é porque algo em você, nas suas atitudes, encontrou compatibilidade com eles. Vou dar alguns exemplos. Pessoas com vícios irão atrair para perto espíritos que, mesmo desencarnados, continuam cultivando o mesmo vício e irão se aproximar do encarnado para sentir-se saciados. Por exemplo, vão fumar junto com o encarnado, beber, usar drogas, etc. Pessoas que estão o tempo todo reclamando de tudo e de todos também vão atrair espíritos que são igualmente insatisfeitos com tudo e só sabem reclamar. Pessoas que estão sempre pensando em doença também irão atrair espíritos que, mesmo os desencarnados e não tendo mais um corpo físico, continuam sentindo sintomas de doença porque estão habituados a fazer isso. Concluindo, filhos, ninguém atrai espíritos negativos à toa, sem merecimento. Existe sempre um comportamento do encarnado que atraiu para perto de si o espírito negativo. Por isso, a importância dos encarnados sempre analisarem de forma crítica a qualidade dos seus pensamentos
e das suas atitudes, porque isto é a porta de entrada para companhias espirituais negativas ou positivas. Que Deus abençoe a todos, que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. Filhos, as psicografias, normalmente os assuntos são escolhidos pelos mentores, analisando muitos de vocês que frequentam essa casa. Claro que nem todas as psicografias encaixam em todos, né? Mas a gente observa aqueles problemas que são mais recorrentes em maior número dos frequentadores. E essa questão das companhias espirituais é uma coisa que a gente vê com uma frequência bem grande aqui. E as pessoas têm um entendimento muito errado quando se fala de espíritos, obsessores, enfim, né? De maneira geral, sempre se acha que é um monstro que está ali, ou que alguém mandou, ou que foi o trabalho feito, e assim por diante. Os primeiros espíritos que se aproximam dos encarnados são aqueles que, quando desencarnaram, pensavam mais ou menos como você, e que às vezes continuam nesse tipo de pensamento, continuam na reclamação, continuam não querendo evoluir. Então eles ficam por aqui, ficam andando pela cidade, vão para um lado, vão para o outro. E quando eles encontram alguém que pensa igual a eles, eles se aproximam. É literalmente, às vezes, que seria uma pessoa que às vezes estivesse viva, ela estaria na tua companhia porque é uma amizade. É a pessoa que desencarnou reclamando de alguma coisa, morreu, abriu o olho no plano espiritual, continua sendo a mesma pessoa, a mesma maneira de entender o mundo. Então as energias puxam, porque pensamento é energia, o que você fala é energia. Isso afasta ou atrai espíritos. E quando você tem claro que não é eu reclamei e atraí um monte de espírito, não, é energia de maior frequência tua, porque isso vai ficando em volta de você, no teu corpo espiritual. Então quando você anda, você vai deixando essa energia, os espíritos e os encarnados que estão em volta sentem. Por isso que muitas vezes você olha uma pessoa e simpatiza muito com ela, porque você tem a mesma energia, e ao contrário também, você olha às vezes uma pessoa, você não gostei dela. Alguma coisa de uma vida anterior, nem sempre. Pode ser simplesmente que vocês pensem de maneira diferente, e de uma maneira muito forte aquilo te incomoda, porque a energia do pensamento dela é diferente da tua. E a mesma coisa acontece com espíritos. Às vezes vocês reclamam, encontra alguém, reclama, vai no celular, reclama, fala, reclama, passa o dia reclamando. Então a maior frequência de energia que vai ter com você é essa. Passa dias, semanas reclamando. Então em volta de você está transmitindo essa energia. Toda vez que você reclama, é uma energia que você está enviando para todo mundo que está próximo de você. E daí esses espíritos sentem esse tipo de energia. Às vezes podia até estar acompanhando outra pessoa, só que ela sente e fica ali do teu lado, espírito, e começa, quando eu estava vivo comigo era também assim. Tudo dava errado, ou tudo eu ficava doente, ou ninguém me compreendia, ninguém gostava de mim, ninguém me valorizava, enfim, as reclamações maiores que vocês costumam fazer. E ele está ali conversando com você, como se fossem amigos. Então você reclama, ele reclama, você reclama, você pode não sentir, você pode não enxergar, mas ele está ali. E agora a energia emitida já são duas pessoas, o encarnado e o desencarnado, e que acumula no ambiente que você mais fica, vai afetando as pessoas que estão em volta, vai afetando os lugares que você vai, e às vezes vão atraindo outros espíritos que gostam e que pensam, ou que estão às vezes sofrendo da mesma coisa que você, ainda não querem entender que desencarnaram e tem que ser modificado. Então às vezes tem pessoas que reclamam, que ela tem uma verdadeira turma de amigos em volta.
Só que essa energia começa a afetar todo o ambiente, as pessoas, inclusive a saúde dela mesma. Porque só os teus pensamentos negativos já afetam o teu corpo. Imagine você sempre envolto com espíritos que estão ali pensando da mesma maneira. Às vezes você dorme, quando se dorme sai no corpo, você sai do teu corpo, dá de cara com esse monte de espíritos, ou que seja um só do teu quarto, você se assusta, você não dorme bem, às vezes você tem pesadelo, você briga, você discute, acorda mais cansado do que foi dormir. Às vezes o teu anjo da guarda literalmente te joga dentro do corpo, que quando você acorda que parece que caiu, e porque caiu mesmo. E assim, o que teu anjo da guarda faz? O que teu espírito protetor faz? Ele está fazendo a mesma coisa, falando, olha, não faça isso, não pense assim. Às vezes ele está tentando convencer também esses espíritos que eles estão errados. Só que quanto mais pesado a tua energia, mais devagar você vibra. Quanto mais devagar você vibra, você fica mais suscetível a esse tipo de energia, que é uma energia quase material. E menos você vai escutar teu anjo da guarda. Então é como se ele falasse e você não escutasse. E o que faz? Tem que vir alguém tirar todos os espíritos em volta de você? O que vai resolver se você vai continuar reclamando? Por que esses espíritos estão em volta de você? Porque você usou o teu livre-arbítrio para atraí-los. Se é esse tipo de companhia que você decidiu ter, decisão tua, nós não podemos ir contra. E para o olhar do Pai, todos eles são filhos dele, pensando, agindo e reclamando da mesma maneira, porque esses espíritos não estão ali para te fazer mal, eles são amigos teus de reclamação. Fazem mal, claro, porque é uma energia negativa, mas não é intenção. E enquanto você não mudar a tua maneira de pensar, de agir, de reagir, você vai ficar ali com eles, e por mais que se tire, outros virão. Então, meus filhos, a coisa mais difícil que tem é a gente tirar espíritos quando são atraídos pela maneira do encarnado pensar e agir. Aí é bem difícil, porque é uma escolha tua, livre-arbítrio. Claro que existe o outro tipo de espírito, que são aqueles que são atraídos pelo vício. Esse então é mais complicado ainda, porque esse não é alguém como você que só está ali reclamando, aquela amizade de troca de reclamações. Ele é alguém que tem necessidade do vício que o atraiu. Ao contrário de você, ele não tem compromissos, que às vezes não pode usar na frente dos outros, ou ele não tem que descansar, ele está ali 24 horas querendo aquilo, porque toda vez que você usa, emite uma energia e ele suga essa energia. Por que alguém não tira? Novamente, eles estão ali porque você permitiu, você chamou com os teus pensamentos, com as tuas atitudes. A gente não pode ir contra o teu livre-arbítrio. Às vezes é mais fácil convencer o espírito a parar de fazer aquilo, ele entender que ele está errado, do que às vezes fazer o encarnado mudar de atitude. Porque às vezes, como a maioria não enxerga, acha que está sozinho. Se você tem vício, bebida, droga, seja no que for, você nunca vai estar sozinho. O uso social, como vocês dizem, não chega a atrair o espírito, porque ele sabe que a frequência não é o que ele gosta, não é o suficiente. Mas se você tem uma frequência muito grande, você não vai estar sozinho. E não foi ele que criou o vício é teu. Você atraiu um amigo de vício para o teu lado, então você novamente usou o livre-arbítrio. E quanto mais espíritos desses tem em volta, mais negativa a energia que está em você, mais o teu corpo começa a se afetar com isso, mais todo o ambiente que você vai começa a se afetar, porque não é um, às vezes são 2, 10, 15 em volta da pessoa que entra com essa energia pesada. E todo lugar que você vai, você afeta. Inclusive, ao contrário, também acontece nos lugares que as pessoas têm o mesmo vício que você, logo todo mundo se torna amigo e vai estar junto. E às vezes ficam trocando espíritos. Opa, aquele ali começou agora, está com menos espírito. Aqui, esse aqui está muito cheio, eu vou embora com ele. Ele usa com mais frequência, eu vou embora com ele.
Então o que eu quero dizer para vocês, filhos, que é muito fácil ficar dizendo: ah, mas eu tenho espírito porque alguém mandou, porque inveja, porque fez trabalho. Isso tem? Claro que tem. Mas os principais são os criados por vocês, atraídos por vocês. Se alguém tem inveja de você, com muita inveja, que deseja o teu mal, vai mandar uma energia negativa. Pode ser que venha um espírito. Só que se você tem uma vida equilibrada, aquilo vai bater em você. Pode ser que aquele dia realmente você não se sinta bem, você fique mal, enfim, dor de cabeça, dor nas costas, irritação, mau humor. Mas se você é equilibrado, não vai passar disso. Agora, se você é uma pessoa invejosa, é igual, mesmo tipo de energia, semelhante. Então aquela energia negativa ainda vai somar a sua e vai ficar tudo pior. Ah, fizeram um trabalho para acabar com o meu casamento. Aonde que estaria a justiça do nosso Pai se simplesmente alguém fizesse um trabalho, acabasse com a tua vida, acabasse com a tua carreira, acabasse com o teu casamento? O nosso Pai é justo. A energia vem, o espírito vem. Se o teu casamento já não está bom ou nada bom, já é um campo fértil para aquilo dar certo, porque a energia do relacionamento já não estava boa. Se o teu emprego é para acabar, mas você vive reclamando do teu emprego, que teu emprego é isso, você já não gosta, é uma energia negativa. Então você abre as portas para isso funcionar, porque senão, meus filhos, não acontece nada, porque daí você não tem o merecimento disso acontecer. Ou você vai ser direcionado em algum lugar que vão desmanchar isso, ou vão desmanchar, você não fica nem sabendo que foi desmanchado, porque tudo é merecimento, tudo é frequência de pensamento, tudo você determina com os teus pensamentos e com as tuas atitudes. Isso que é a tua grande proteção. E não adianta ficar olhando para o lado: ah, foi fulano, foi Beltrano. Isso é só pior, começa a trocar energia negativa. Por isso que Jesus falou: vigiai e orai. O vigiai vem na frente, vigiai e orai. Primeiro você vigia teus pensamentos, depois você imita uma oração para ter uma energia boa em volta de você, envolvendo, te protegendo de tudo. É assim que funciona. Então pare de achar que se tem espírito em volta de você é culpa de alguém. Se ele está ali, você tem parte de responsabilidade nisso também, porque o nosso Pai é extremamente justo. As coisas só acontecem com você se for do teu merecimento, positivo ou negativo. Que a paz esteja com todos. As palestras já estão lá de novo para aqueles que quiserem escutar, lá no YouTube, lá no Miguel Arcanjo Sema. Então sempre as palestras no dia seguinte ou no máximo no outro a gente coloca lá. Agradecemos a Deus e a espiritualidade.